pessoal, então na aula de hoje a gente vai, como eu falei na aula passada, estudar um outro algoritmo de ordenação em um vetor, né, que é chamado merge sort. Certo? O merge sort, ele usa uma ideia que vocês vão aprender bem melhor, né, quando vocês fizerem construção e análise de algoritmos, mas de qualquer forma talvez seja interessante mencionar a ideia aqui. Certo? Então a ideia é chamada divisão e conquista. Certo? Ela consiste em 3 passos. Né? Quando você quer resolver um problema, né, você vai dividir, conquistar e combinar o seu problema. Então, para dividir o problema, né, você vai dividir o problema, em instâncias menores do mesmo problema. Instâncias menores do mesmo problema. Isso aqui é de uma forma geral, né, a ideia de divisão e conquista. Vocês vão ver isso com bem mais detalhes e bem mais exemplos, né, em construção e análise de algoritmos. Né? A parte de conquistar é conquistar os subproblemas. Você quebra ele em problemas menores e agora a gente resolve os problemas menores, né, recursivamente. Né? Então, conquistar quer dizer resolver os problemas menores recursivamente mas se ele for pequeno, se ele for assim bem pequeno, resolve ele diretamente, né? Mas se o problema for bem pequeno, resolver diretamente. E a terceira parte é a parte de combinar, que consiste em combinar as soluções dos subproblemas na solução do problema maior, ou do problema original. Então, agora eu quero entender como é que são esses passos, né, quando a gente aplicados, né, ao problema de ordenação, que é exatamente a ideia do merge sort. Então, no merge sort, né, a primeira coisa que a gente vai fazer então, qual é o nosso problema? Né? Eu quero ordenar, né, um problema de ordenação. Então eu tenho como entrada um vetor com n elementos, né? Então a minha parte de dividir vai ser dividir o vetor, né, com n elementos. Então a gente vai dividir, né, o vetor com n elementos em 2 subvetores com n sobre 2 elementos cada. Então a ideia geral, né, era dividir o problema, né, em instâncias menores do mesmo problema. Aqui eu pego um vetor que eu quero ordenar com n elementos, eu vou dividir ele, o vetor com n elementos, em 2 vetores, eu quebro ele ao meio, em 2 vetores com n sobre 2 elementos cada. Certo? Essa vai ser a parte de dividir. A parte de conquistar vai ser, né, ordenar os subvetores recursivamente. Então, ordenar os subvetores
recursivamente. E o combinar, né, vai ser juntar a solução das subsequências ordenadas, né, ou dos subvetores ordenados, em um vetor ordenado. Então, juntar, né, os subvetores ordenados em um vetor ordenado. Então essa é a ideia, né, do merge sort. Então vamos ver um pouquinho mais de detalhe como é que a gente vai fazer isso. Então eu escrevi aqui novamente, né? Aqui é o dividir o vetor com n elementos em subvetores com n sobre 2 elementos cada. Né? Conquistar ordenar as duas subsequências recursivamente, ou subvetores recursivamente. Né? E o combinar é juntar os subvetores ordenados em um vetor ordenado. Então imagine que eu tenho aqui, né, um vetor que eu gostaria de ordenar. Certo? A gente vai ver o que a gente vai fazer para ordenar esse vetor. Então o primeiro passo, né, aqui eu tenho um vetor com 8 elementos, né, e eu vou quebrar ele, né, em dois vetores com 4 elementos cada. Né? O primeiro vetor, né, vai ter o 1, 5, 12, 13. E o segundo vetor vai ter o 22, 35, 42 e 50. Vale, eu já deixei o vetor ordenado? 12, 13, 22, 35, 42 e 50. Ok. Espera aí, eu vou embaralhar esse vetor. Pronto, embaralhei o vetor. Eu escrevi o vetor já ordenado, né? Qual é o problema de ordenar um vetor ordenado? O algoritmo de ordenação deveria funcionar, né? Mas nesse caso a gente quer começar com ele embaralhado. Ok, então a primeira parte, né, é só quebrar esse vetor em dois subvetores. Eu vou pegar os primeiros 4 elementos e os próximos 4 elementos. Certo? Então os primeiros 4 elementos vão ser 50, 5, 12, 22 e os próximos 4 são 1, 42, 13 e 35. 35. Então agora, eu quero ordenar esse primeiro subvetor. Bem, a ideia é a mesma que a original. Eu não sei ordenar, eu quebro ele em dois subvetores, né? Em duas metades. A primeira metade tem o 50 e o 5. A segunda metade tem o 12 e o 22. Né? E de novo, como é que eu ordeno esse vetor aqui da esquerda, da direita? Eu quebro ele em duas metades. 1, 42, 13 e 35. Ok, como é que eu ordeno esse vetor aqui? Bem, eu quebro ele em duas metades. Eu vou fazer o mesmo para esses vetores. Cada um deles, como é que eu vou ordenar? Eu vou quebrar em duas metades. Então vamos lá. Fica 50, 5, 12, 22, 1, 42, 13 e 35. Então, a primeira parte de quebrar o vetor, no fundo, a gente não está quebrando o vetor ao meio. Né? No fundo, é só uma manipulação de índices do vetor. Né? Aqui eu estou falando sobre qual intervalo, né, eu gostaria de ordenar. Então, como por exemplo, aqui em cima eu tenho os índices. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então essa parte de quebrar é só visualizar, né, o vetor como essas partes quebradas aqui embaixo. Então eu disse, quando o problema ficar muito pequeno, a gente resolve ele diretamente. Porque nesse caso aqui embaixo, né, como é que eu faço para ordenar um vetor com um elemento? Ele já está ordenado. Né? Então o próximo passo corresponde a... Né, Então, a parte de dividir aqui, né, divide nesses dois. Eu quero resolver esse. Eu divido nesses dois
eu quero ordenar esse, eu divido nesses dois. Certo? Aí agora, quando eles estão ordenados, isso aqui foi uma ordenação recursiva, né? Eu vou copiar de volta o resultado ordenado para obter esse cara ordenado. Certo? Então, o processo que a gente vai fazer agora é de baixo para cima combinar vetores ordenados para criar um vetor ordenado de volta. Certo? Então, essa parte de dividir, a gente divide até chegar nos problemas lá embaixo. Agora, o que eu vou fazer, né, é que eu vou combinar essas soluções voltando para os vetores acima. E para isso, eu vou apagar o que está aqui e fazer o processo de combinar as respostas, né, nesses vetores e voltar para o vetor ordenado agora em cima. Certo? Então agora a gente vai fazer o processo reverso, que é depois que a gente dividir o nosso problema em partes, né, a gente vai, né, combinar. Como é que eu faço para ter esses dois vetores, né, ordenados, que é esse 50 e o 5, e combinar em um vetor ordenado? Bem, só tenho dois elementos, então eu comparo os dois elementos, o que for menor vai primeiro e o que for maior vai segundo. Certo? Então, eu faço isso, né? E fica da seguinte forma. Fica o 5, depois o 50. Eu vou fazer isso para esses vetores aqui de baixo, né? Esse vetor aqui, como é que eu faço para combinar? Eu comparo, né? O menor dos dois fica primeiro e o depois fica segundo. Então, 12 e 22. Agora vem a questão, como é que eu faço para combinar quando eu tenho dois vetores maiores? O caso, quando eu tinha vetores pequenos, era bem claro, mas quando eu tenho vetores maiores, como é que eu faço para voltar? Então, aqui eles foram resolvidos recursivamente, esse subvetor. Como é que eu faço para combinar essas soluções ordenadas em um vetor ordenado? Então, a gente vai fazer a ideia é parecida com o que a gente fez aqui embaixo. Aqui eu tinha que olhar qual era o menor dos dois, colocar primeiro, e depois quem era o próximo menor e colocar segundo, né? Então a volta aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou achar o menor elemento dentre esses dois vetores e colocar na primeira posição. Depois eu vou achar o próximo menor elemento e continuar assim até chegar, né, no vetor ordenado. Então o que eu faço? Eu vou procurar pelo menor elemento entre esses dois vetores aqui de baixo. Como é que eu acho o menor elemento entre esses dois vetores? Nesse vetor como ele está ordenado, esse é o menor elemento. E nesse vetor como ele está ordenado, esse é o menor elemento. Então, se eu quiser achar o menor elemento dos dois vetores, é só eu pegar o primeiro elemento de cada e comparar os dois. Aquele que for menor vai ser o menor elemento dentre esses quatro. Então, eu comparo o 5 com o 12 e vejo que o 5 é o menor. Então, eu anoto, né, o 5 como o menor elemento. Certo? Ok. Agora, como eu anotei o 5, agora me sobra o 50, o 12 e o 22. Né? Como é que eu faço para achar agora o próximo menor elemento? Esse aqui é o menor elemento dentre esses aqui que eu não achei ainda. E o 12 é o menor elemento nesse vetor que eu não verifiquei ainda. Eu comparo os dois. O 12, né, é o menor dos dois, então o 12 vem para essa posição. Né? Agora, quem é que falta subir? O 50 e o 22. Né? Quer dizer, para cada vetor eu só preciso olhar para o primeiro elemento. Né? Eu preciso olhar só para o primeiro elemento que ainda não subiu. Então, entre os dois, o menor é o 22. Então, eu subo o 22. E depois eu subo o 50. Né? E eu faço esse mesmo procedimento aqui na direita. Né? 1,42 né? Fica 1,42. 13,35 fica 13,35. Já estão ordenados. Agora, como é que eu faço para subir esses dois vetores de baixo? Né? Como é que eu faço para combinar essas soluções? Né? De novo, o que eu faço é que eu vou pegar eu vou comparar o menor elemento de um com o menor elemento do outro. Aí eu digo, olha, esse aqui é o menor, então 1 sobe. Agora eu comparo, né, o menor elemento desse vetor que eu não passei ainda com o menor elemento do vetor da direita. Comparo 13 com 42 e subo 13. Né?
Como eu subi o 13, agora eu comparo o menor elemento dos dois, né, que eu não levei para cima, que vai ser o 35 com 42, o 35, né, vence, né, menor, e depois falta só o 42, eu coloco 42 na posição, e vamos passar isso para cima, né, e fica 1, né, 13, 35 e 42. E agora falta só fazer esse mesmo procedimento de combinar as soluções, né, no vetor maior. Tenho dois vetores ordenados, né, esse primeiro vetor 5, 12, 22, 50 está ordenado. Esse segundo vetor 1, 13, 35, 42 está ordenado. Né, e como é que eu faço para combinar as soluções? Comparo o menor de cada, né? Quer dizer, eu comparo o menor desse vetor com o menor desse, é o 1, o 1 sobe. Eu desconsiderando 1, agora eu comparo o 5 com o 13. Aí o 5 sobe, desconsidero o 5. Aí eu comparo o 12 com o 13. O 12 sobe, desconsidero o 12. Aí eu comparo o 13 com o 22. Aí o 13 sobe, desconsidero o 13. Aí eu comparo 35 com 22, né? Sobe o 22. Comparo o 35 com 50, sobe o 35, né? Comparo o 50 com 42, sobe o 42, e eu comparo, né? Não tem mais para comparar lá de lá, então eu só copio o que falta desse lado para cima, né? E copiando para cima, né, eu obtenho, né, 1 da direita, depois 5, né, depois 12, depois 13, né, depois 22, depois 35, depois 42 e depois 50. Certo? Então o que eu vou fazer agora para escrever esse algoritmo do merge sort, né, a gente vai fazer uma rotina que vai ser o que a gente chama de merge. Merge é juntar, né? E é exatamente a parte de combinar os vetores. Eu quero pegar dois subvetores ordenados e juntar eles em um vetor ordenado. Certo? O subproblema que eu vou olhar para ele da seguinte forma. Eu vou receber como entrada o merge, ele vai receber como entrada A, P, Q e R. Eu tenho um vetor A, e eu tenho inteiros P, Q e R que vão marcar aqui nesse vetor os subvetores ordenados que eles representam. Então, vai ser do seguinte formato. Se eu olhar para esse, dar um exemplo aqui. Vou primeiro apagar essas linhazinhas aqui. Então, eu quero, quando eu quero juntar, por exemplo, esse vetor com esse vetor, o que eu vou fazer é o seguinte. Esse vetor da esquerda, ele tem os índices, são 1, 2, 3, 4. E esse vetor da direita são os índices 5, 6, 7 e 8. Então o meu P aqui seria 1. Quer dizer, o intervalo é do P até o R. É o intervalo que eu vou ordenar. Então o P e o R vão ser, os limites, mínimo e máximo do intervalo que eu vou ordenar. E o Q vai ser o maior índice desse vetor aqui. Fica como? Então, agora fica eu inteiros P, Q e R, com o P menor ou igual ao Q, que é estritamente menor do que o R. Certo? O P é o primeiro desse subvetor, o Q é o último desse subvetor, e o R vai ser a última posição que eu quero ordenar para juntar os vetores. Então, particularmente, essa posição aqui vai ser a posição Q mais 1. Certo? Aqui vai ser a posição Q mais 1. Então, os meus subvetores vão de P até Q e Q mais 1 até R. Então, eu anotei isso aqui e coloquei com essa ordem, tais que o vetor de P até Q e de Q mais 1 até R estão ordenados. Que exatamente esses dois estão ordenados, eu gostaria de criar todo subvetor como ordenado. Está aqui o objetivo, ordenar o A do P
até o R. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser contar o número de elementos que eu tenho nesse meu subvetor. Eu vou contar o número de elementos que eu tenho nesse meu subvetor. Certo? Então, de P até Q, quantos elementos eu tenho? Então, eu vou chamar de N1. N1 vai ser o número de elementos que eu tenho de P até Q, que é Q menos P mais 1. E N2 vai ser o número de elementos que eu tenho no meu segundo subvetor, que é de Q mais 1 até R. De Q mais 1 até R, eu tenho R menos Q elementos. Certo? Então, o próximo passo que eu vou fazer, então eu sei que eu tenho quantos elementos eu tenho nesse vetor e eu sei quantos elementos eu tenho nesse vetor. É N1 aqui e N2 aqui. Certo? Então, o próximo passo, eu vou copiar esses elementos, né? Então, essas posições aqui, por mais que elas pareçam distintas, elas estão no vetor original. Como eu vou sobrescrever os elementos, o que eu vou fazer é que eu vou copiar esses elementos aqui para vetores auxiliares. Certo? Então, eu vou criar dois vetores. Então, digamos, eu vou criar vetores L, que vai ter índice de 1 até N1 mais 1, e R, né, que vai ter índices de 1 até N2 mais 1. Lembrando que a gente falou de vetores, o vetor tem que ter um tamanho fixo, né? Esse aqui tem uma posição a mais do que eu preciso, e esse aqui tem uma posição a mais do que eu preciso. Certo? Eu vou dizer por que eu vou ter essa uma posição a mais ainda. É só para simplificar um pouquinho o algoritmo. Então, eu vou copiar, né, os elementos para o subvetor esquerdo. Eu vou fazer para I de 1 até N1, faça aí eu vou copiar, né, a posição L índice I, né, vai ter o elemento vetor A, né, índice P menos 1 mais I. Né, então isso aqui o primeiro elemento do primeiro subvetor, né, quando I igual a 1, eu vou copiar o A índice P, porque esse aqui cancela com esse, né, A índice P. E depois, toda vez que eu incrementar o P em uma unidade, eu vou incrementar até chegar nos meus N1 elementos, sendo o Q. Né, quando o I for N1, eu vou ter Q menos P mais 1, né, então o menos P cancela com o P, o mais 1 cancela com o menos 1 e sobra só o Q. Certo? Então vai do P até o Q. Né? Eu só copiei os elementos. Eu vou copiar os elementos da segunda parte do vetor para o vetor R. Né? Então eu vou fazer para o I de 1 até N2, faça aqui eu vou fazer o R índice I, né, vai receber o A índice Q mais I. Quando I é igual a 1, eu tenho exatamente a posição Q mais 1, né, que é o primeiro elemento da parte direita desse subvetor. Né, e quando I for o índice máximo, né, que é R menos Q,
Então aqui esse menos Q cancela com esse Q e sobra R. Né? Então estou copiando a última posição. Incrementando 1 no processo. Então estou mantendo a mesma ordem, só copiando para esses vetores aqui, né, que estão ordenados. Certo? Aí o que eu vou fazer é o seguinte. E aqui é o motivo daquela última posição. Né? Eu vou fazer com que o L índice N1 mais 1 seja, vou representar por infinito, e o R, né, do N1 mais 1 vai ser infinito. Ah, professor, o que é infinito? Né? Dá para colocar infinito no computador? Não, não dá. Não dá para colocar infinito no computador. Né? Mas e por que o infinito? Bem, a primeira coisa é a seguinte. Esse vetor está ordenado, né? Então se eu colocar esse vetor da esquerda e colocar um infinito aqui depois, ele está ordenado, né? O infinito é maior do que qualquer elemento. Se eu colocar esse vetor da direita, ele está ordenado também, né? Se eu botar um infinito depois. E como é que eu faço esse infinito? Quer dizer, é aquela diferença que eu falei para vocês sobre... Né, no algoritmo a gente pode usar algum recurso que na linguagem de programação que fica mais claro a leitura. Isso aqui é só um valor que é maior do que todo mundo que está no vetor. Né? É só um valor que está maior do que todo mundo que está nesse subvetor. O maior elemento que tem nesse subvetor da esquerda é o A índice Q, porque ele está ordenado. O maior elemento que tem no subvetor da direita é o A índice R, que está ordenado. Se eu quiser um valor que é maior do que todo mundo, né, esse cara aqui ele poderia ser o máximo entre esses dois mais 1. Ele é maior do que todos os elementos que estão nesses dois vetores. Certo? Então, eu vou só colocar aqui, né, que eu poderia usar né, o máximo, né, entre A índice Q, o A índice R, o máximo entre os dois, mais 1. Usar 1 mais esse máximo. Ele é maior do que todo mundo que está aí no vetor, só quero isso. Certo? Agora eu tenho que fazer aquele processo, que é o processo, né, de marcar esse menor elemento que eu não percorri ainda e comparar os dois. Quando eu comparar os dois, eu vou pegar o menor dos dois e mover para cima. Certo? Os índices que eu vou mover em cima são aqueles que vão do P até o R. Certo? Então eu vou ter um índice para rodar esse vetor, que eu vou chamar de I. Eu vou ter um índice para rodar por esse vetor, que eu vou chamar de J. E eu vou ter um índice que vai rodar por essas posições aqui. Certo? Então eu vou anotar aqui os índices I e J que vão rodar nesses dois vetores. Eu vou colocar I recebe 1, J recebe 1, né? E depois vou fazer para o índice K, vai ser o que vai rodar da posição K, recebendo de R, não, de P até R. Faça, né? Então o K vai copiar os elementos de volta, né, nessas posições do P até o R. Certo? Em cada uma das posições eu acho o menor elemento, coloco naquela posição. Certo? Então qual é o menor elemento não explorado no vetor da esquerda? É o L índice I. Qual é o menor elemento não explorado no vetor à direita? É o R índice J. Então, inicialmente IJ, né, é o L índice I, que é 1, e o R índice J, que é 1. Certo? Então, esse aqui vamos marcar o menor elemento não explorado. Certo? Então, como é que eu faço? Eu vou verificar, fazer um teste, se, né, o L índice I for menor ou igual ao R índice J, então o que eu faço é que eu copio na posição A índice K
Então, na posição A índice K, eu vou colocar o menor dos dois, que vai ser o L índice I. Como eu já copiei o L índice I para cima, aí eu incremento o I para dizer que o menor não explorado, né, recebe I mais 1. O menor elemento não explorado do vetor L é o I mais 1 agora. Então, se não, né? Então eu vou precisar de uma linha a mais. Então vou fazer o seguinte: eu achava que eu ia precisar exatamente de 17, porque eu estou meio que indo pelo livro, mas eu vou colocar essas duas inicializações aqui. Eu vou copiar isso aqui uma linha para cima, certo? Então, se não, eu faço que o A índice K, né, vai ser o R índice J, e eu vou incrementar o J. J recebe J mais 1. Certo? Então, a ideia aqui, né, o que é que a gente está fazendo? Né, eu conto o número de elementos que eu tenho nesse vetor como N1. Eu conto o número de elementos nesse vetor como N2. Eu crio esses vetores auxiliares para copiar inicialmente os dados, né, desse cara para o vetor R, L, esse cara para o vetor R, né? Então aqui eu vou fazer a cópia dos elementos para o L, aqui eu vou fazer a cópia dos elementos para o R. Depois eu coloco um elemento para ser o maior de todos, né? Um elemento no final de cada um para ser maior do que todos os elementos, né? E depois eu vou iterar nesses vetores L e R, né? Aqui com o índice I, aqui com o índice J, para considerar o menor não, que eu não passei por ele, né? E vou comparar os dois. O que for menor vai ser o próximo menor elemento que eu achei até o momento. Eu copio para aquela posição e incremento que eu disse que eu já verifiquei aquele elemento. Para que esse infinito? Né? Então agora você pode perguntar para que esse infinito. Então esse infinito a gente chama de um caso de sentinela, né? Um elemento sentinela. Vou colocar aqui. Então esse infinito aqui a gente diz que é uma sentinela. É um valor que eu adicionei que vai facilitar o algoritmo. Onde é que está facilitando o algoritmo? Né? Ele está facilitando na seguinte parte. Sempre que eu estou... Né, o índice I vai aumentando dentro do vetor. Imagine o índice J aqui, quando eu tenho o I e o J, que eu vou comparar essa última posição. Né? Eu incremento o J, eu digo, o menor dos dois é o 42. Quando eu estou lá no final do vetor. Quando eu comparo 42 com 50, o 42 é copiado nessa posição e eu incremento o J. Então ele vai ter a posição N, né? Ele vai ter a posição N2 mais 1. Aí na próxima iteração eu tenho um elemento ainda para copiar e eu tenho que comparar dois elementos, né? Quando eu for comparar os 50 com isso aqui, o que é isso? Né? O que tem nessa posição? Depois que ele terminar o vetor, o que é que tem naquela posição? Né? Uma coisa que eu posso fazer é que eu posso, né, verificar que um dos vetores terminou e depois copiar o resto do outro. Certo? Mas para não ter que fazer essa verificação, eu simplesmente comparo esse com esse. E como eu tenho infinito aqui no final, sempre que um vetor terminar, o outro vai ser sempre o menor. E o outro sendo menor, até terminar aquele vetor, né, ele vai copiar os elementos restantes do outro vetor para cima. Certo? Essa é a ideia. Eu não posso comparar uma posição que eu não sei o que está lá. Né? Em geral, na visão da memória, a próxima posição, né, tem alguma informação de memória lá. Isso pode ser lixo. Né? Lixo no sentido é alguma informação que eu não tratei essa informação. Se eu não tratei essa informação, eu posso ter que copiar esse elemento para cá e dar um erro, ou copiar alguma coisa que eu não deveria, né, no meu vetor de volta, certo? Então é por isso que quando eu incrementar para essa última posição, eu vou ter um infinito
só para evitar esse tipo de problema. Certo? Ok. Então o que é que a gente faz quando a gente tem um algoritmo? Né? A gente mostra que ele está correto, né? E analisa o tempo, né? A complexidade do algoritmo. Então, eu vou colocar aqui, né, a corretude do merge, né, que é só a junção. Ainda vou dizer como é o merge sort, ele vai usar o merge, né? Então a gente tem a corretude, né, e a gente tem a análise, certo? Então vamos lá, por que esse algoritmo está correto? São coisas que a gente já fez antes, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Eu vou colocar aqui um pequeno visão desse vetor. Então está aqui a visão do vetor, né? Então eu calculo o número de elementos que eu tenho nesse subvetor aqui, de P até o Q, né? E vou criar um vetor, né, com essa quantidade mais uma de posições. Faço o mesmo para o vetor direito, aí vou criar os vetores L e o R, que eu vou colocar aqui. Então tá aqui os vetores L e R, né? Eu vou dar um exemplo de um vetor. Eu tenho que ter na entrada, né, que esse subvetor aqui e esse subvetor estão ordenados, né? Então, para dar um exemplo aqui, digamos que aqui são ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, aqui são pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, a próxima parte que a gente vai fazer é copiar da posição 1 até N1 esses elementos aqui do vetor A, né, para o LI. Então, eu vou copiar 1, 3, 5, 7, 9 e 11 e vou copiar os outros elementos para o R, né, com para de baixo. Então eu fico com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e depois eu coloco o infinito no final de cada um, que basicamente nesse caso aqui, como a gente falou, poderia ser 15, né? Eu comparo os dois maiores elementos, um a mais do que eles, eu posso botar o 15 aqui só para ele sempre vencer como maior elemento no final, né? Aqui não é a corretude, eu estou rodando um exemplo, né? Coloco os infinitos, depois eu coloco o índice I e o índice J, né, para rodar nessas posições aqui. O índice I seria o índice 1 e o J seria o índice 1 do R, né? E eu vou, né, copiar agora de volta para o meu vetor original. Como eu vou sobrescrever essas posições, eu posso apagar o que está aqui, né, só para poder escrever de volta a informação, né? Então o que eu vou fazer? Bem, eu estou passando um pouquinho rápido aqui, mas eu quero só indicar qual é a invariante do laço desse para, né? Eu não quero ter que explicar o que é que a gente vai fazer nessa parte inicial, né? A gente está lendo basicamente o que é que o algoritmo faz, e eu não vou fazer a invariante do laço desses paras para não perder tempo demais, certo? Então eu quero fazer com a invariante do laço desse para que copia de volta esses elementos aqui, né, de forma ordenada para as posições originais do vetor A, certo? Essa parte eu quero comentar, né? E verificando o que esse algoritmo está fazendo, né? Então, o que a gente faz? Eu começo com K igual a 1, desculpa, com K igual a P, né? Quer dizer, o K vai ser essa posição aqui, é o meu P, e o índice K vai receber algum elemento, que pode ser o LI ou o RJ, né? Se o LI for menor ou igual a RJ, vai ser o LI, se não, vai ser o RJ, certo?
Então, o que, é que a gente faz? Eu faço, nesse teste aqui, entre 1 e o 2, né, entre o L índice I e o R índice J, o 1 é o menor, né? Então eu vou fazer o A índice P recebe L índice I, né? Então eu vou colocar, né, o 1 bem aqui, e eu vou incrementar, né, o I para ser I mais 1. Então bem aqui, esse I ele vai para a posição 2. Aí de novo eu comparo. Aí na próxima iteração do para eu incremento o K em uma posição para cá, né? O K foi incrementado em uma posição na próxima iteração do para, e eu comparo o L índice I com R índice J. Como o R índice J é o menor, eu vou copiar para o A índice K, que é essa posição, o R índice J, né? E incrementar o J. Certo? Então eu vou copiar o 2 e vou incrementar o J. Certo? Então, parcialmente nesse para, né, descrever o passo parcial desse para é exatamente a invariante de laço. E a invariante de laço que funciona aqui, né, para descrever o que a gente precisa, né, invariante, né, de laço, né, aqui seria, né, no início do para, ou no teste do para verificar se parou, né, então no teste do para, a propriedade que eu tenho é que o subvetor, né, A da posição P até a posição K-1, né, contém né, os K-P menores elementos de L de 1 até N1 mais 1 e R de 1 até N2 mais 1. Então, antes do índice K, que é o que eu estou verificando no momento, né? Eu tenho os K menos P menores elementos daqueles conjuntos ordenados. Então, eu tenho os menores elementos, eles estão ordenados. Além disso, né? Então, além disso, L índice I e R índice J são os menores elementos né, dos seus vetores que ainda não foram copiados. Que ainda não foram copiados de volta para o A. Certo? Sei que está um pouquinho longo, né? Então, na próxima iteração, né, quando esse for o valor do K, então o teste é feito para o próximo valor do K que eu vou copiar. Né? Eu no final do para, lembrando que no final do para a gente incrementa, né, então no final do para a gente incrementa o K. Né? Então aqui tem uma linha implícita que o K recebe K mais 1. E eu vou testar se o K é menor ou igual ao R. Tá? Esse é o teste do para, né? Então, o K nessa posição parcial ele é a próxima posição. Então, o que a gente está dizendo? O subvetor do P até o K menos 1
né, contém os K menos P menores elementos, né, K menos P são exatamente aqui a diferença de duas posições, tem dois elementos, né, dos dois vetores, né, e eles estão ordenados. Além disso, o I, o L índice I e o R índice J, né, são os menores elementos dos vetores que ainda não foram copiados de volta para o A. Então esses são os menores elementos desses vetores que não foram copiados de volta para o A. Né, dá para a gente verificar aqui, isso vale. Né, como é o início. Então na primeira iteração, né, o K é igual a P. E se o K é igual a P, o que é que essa afirmação diz? De P até P menos 1, quer dizer, são os P menos P, os zero menores elementos desses vetores, tá ok, e está ordenado, zero elementos. Né? Então aqui a gente tem zero elementos ordenados. Eu tenho A de P até P menos 1. Aqui são zero elementos ordenados. Né? Nesse caso, na primeira iteração, o I é igual a 1, o J é igual a 1, são as linhas anteriores. Né? E eu tenho L índice 1 e R índice 1 são os menores elementos, né, desses vetores que ainda não foram copiados de volta para o A. Então, vale, no início vale. Então, o que é a manutenção? Né? A manutenção é o que acontece se eu rodar uma iteração do K e verificar, né? Então, a manutenção né, se eu rodar a iteração K, então se eu rodar a iteração K, quer dizer, na iteração K, essa é a invariante que eu tenho. Né? Eu gostaria de mostrar que a invariante vale na próxima iteração, no teste da próxima iteração. Né? Eu quero mostrar em outras palavras quando K, né, for K mais 1. Então, se eu rodar a iteração K, né, mostrar, né, que a invariante vale. A invariante vale para K mais 1. Então, o que acontece com essa invariante quando eu aumento uma posição? Quando eu aumento uma posição, eu vou ter, ao invés de ser de P até K menos 1, vai ser de P até K. Né? Então, colocar de P até K. Né? E eu tenho que dizer que o novo L índice I e o novo R índice J, porque eles podem ser atualizados também, são os menores elementos dos seus vetores. Então, se eles são menores elementos dos seus vetores na iteração anterior, então se eu quiser pegar o próximo menor elemento para entrar em A, a única coisa que eu preciso fazer é comparar o L índice I com o R índice J, porque esses são os menores elementos não copiados ainda. Não é? Eu já tenho os menores elementos que estão nessas posições. Para chegar até a posição K, que seria com o valor K mais 1, eu vou colocar na posição A índice K o menor desses dois. Né? E é exatamente o teste que a gente faz. Eu pego o menor dos dois, copio para a posição K, o menor dos dois, e como aquele elemento já foi copiado, incrementando o I, e como aquele vetor L está ordenado, eu tenho o próximo menor elemento do L, e aqui eu tenho o próximo menor elemento do R. Né? Então, eu fiz isso por voz, eu não vou anotar aqui. E falta o término, né? O que acontece no término? Né? Então, no término, eu incremento o K para ser uma unidade a mais, né, do que isso aqui. Eu chego no final, quando K é igual a R, eu rodo essa iteração, o K vai ser R mais 1 e eu faço esse teste. Aí, qual a informação que eu tenho no momento em que o K é igual a R mais 1? Né? Então, no momento que eu tenho que o K é igual a R mais 1,
eu tenho, então quando K é igual a R mais 1, o que é que a invariante me diz? Né? Então, a invariante me diz o subvetor A de P até K menos 1, que vai dar R, né? Contém, né, os R mais 1, R menos P mais 1 menores elementos né, de copiar isso aqui para baixo. Então, tem os menores elementos de L de 1 até N1 mais 1, né? E R de 1 até N2 mais 1, né? Ordenados. Agora, se eles estão ordenados, eu quero saber quem são esses elementos, né? Particularmente, R menos P mais 1, esse valor aqui, eu posso reescrever ele, então R menos P mais 1, eu posso reescrever ele como Q menos P mais 1 mais R menos Q, que é igual a por que eu fiz isso, né? O que eu fiz aqui? Esse R está aqui, esse menos P está aqui, esse mais 1 está aqui. Eu só somei Q e subtraí Q. Né? É porque isso aqui é N1 mais N2. Né? Então aqui é o N1 mais N2. Né? É exatamente isso. Então se eu tenho essa quantidade, os menores elementos desses vetores, quantos elementos eu tenho nesses dois vetores? N1 mais N2 mais 2. Né? Então eu tenho esses menores elementos dentre deixa eu copiar isso aqui um pouquinho para cima. Eu tenho os N1 mais N2 elementos dentre N1 mais N2 mais 2 elementos. Porque aqui eu tenho esse mais um elemento aqui, e aqui eu tenho esse mais um elemento aqui. Então, se eu tenho os N1 mais N2 menores elementos dentre todos esses, sobram só os infinitos. Então, isso aqui quer dizer que apenas os infinitos são de fora. Apenas infinitos de fora. Certo? Então, eu tenho os menores elementos desses vetores ordenados, né? Que deixou só os infinitos de fora, e são os próprios elementos que eu copiei no início. Então são os próprios elementos que eu copiei, né, nessas posições aqui. Particularmente nessas. São só exatamente os elementos que eu copiei nessas posições. Então eu copio de volta os elementos. Certo? Então o algoritmo está correto, né, pela invariante de laço desse último para. Certo? Então agora o próximo passo é a gente verificar qual é a complexidade desse algoritmo. Ok? Então a gente aqui vai copiar de novo o algoritmo e eu quero ver qual é a complexidade desse algoritmo.
certo? E para isso eu vou dizer que eu vou assumir que nesse intervalo de P até R eu tenho N elementos, certo? Então eu vou considerar aqui, né, que N vai ser igual a R menos P mais 1, que é exatamente o número de elementos que eu tenho, né, exatamente o número de elementos que eu tenho de P até R. É R menos P mais 1, porque a gente subtrai esse P, né? Ok? Então, particularmente, observem que, né, o meu N ele é igual a N1 mais N2. Certo? Então vamos ver aqui, né, qual a complexidade dessas linhas aqui do algoritmo. Então isso aqui é tempo constante, né? Criar os vetores, reservar o espaço, né, isso aqui é uma função do modelo, né? Então a gente considera tempo constante, é o modelo palavra RAM, né, que é criar vetor. Digamos que ele sabe encontrar esse espaço. Esse par aqui eu faço o custo, né, da ordem de N1, na verdade é θ de N1. Esse par aqui ele é θ de N2, né? Essas linhas aqui tem tempo constante, né? Então particularmente esse θ de N1 mais θ de N2 é θ de N, né? Que N1 mais N2 é N. E esse último para, toda vez que eu entro no para, eu faço uma quantidade constante, né? Então eu faço uma quantidade constante por iteração. Então eu faço aqui O de 1, né, por iteração. E quantas iterações eu faço? De P até R, que é, né, então o custo total disso aqui é ordem de N, é θ de N. Na verdade, eu faço sempre exatamente N vezes. Então o custo total desse algoritmo, né, é N mais algumas constantes. Então a complexidade desse algoritmo é θ de N. Certo? Isso aqui vira tempo linear, né? Linear no espaço que ele está ordenando, né? Qual é o espaço que ele está ordenando? De P até R. Se tiver N elementos, é linear no tamanho desse espaço. Certo? Ok. A gente fez o merge, que era a ideia, né, do algoritmo, né, do merge sort, que a gente deu no começo da aula. Então agora a gente quer escrever o algoritmo merge sort. Então no merge sort, o que é que eu vou fazer? Eu vou receber um vetor A, inteiros P e R, eu quero ordenar um intervalo de P até R. Certo? Então eu quero ordenar o subvetor de P até R. Né? Então, como é que a gente faz isso? Né? Vamos lembrar que a ideia era dividir, conquistar e combinar. Né? A gente disse, se o problema for pequeno, eu gostaria de resolver ele, né, diretamente. Então eu considerei que o problema é pequeno se eu tiver só um elemento. Né? Se eu tiver só um elemento, o vetor já está ordenado. Então eu só preciso fazer alguma coisa quando ele tem mais do que um elemento. Se eu tenho mais do que um elemento, é porque o R é estritamente maior do que o P. É quando eu tenho, né, pelo menos 2 elementos. Se o R for igual ao P ou for menor do que o P, eu tenho 0 elementos. Certo? Então eu vou fazer... A primeira coisa que eu vou fazer é se... Eu só vou fazer alguma coisa, né, se o P foi estritamente menor do que o R. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho, né, que quebrar o meu vetor em duas partes. Né? Eu quero quebrar ele ao meio. No fundo, quebrar ao meio, eu até falei, olha, quebrar ao meio é só considerar os índices do vetor. Eu vou só calcular essa posição central. Certo? Então, eu vou calcular a posição Q. Né? Eu vou calcular a posição Q
como sendo a posição central, que vai ser, né, P mais R sobre 2. E eu vou aqui a função de piso para arredondar para baixo. Certo? Então, eu tenho meu problema em que eu tenho dois subvetores que eu quero ordenar. Eu quebrei em dois problemas, né? O primeiro problema, né? Isso aqui, eu vou botar aqui de verde. Então, aqui eu tenho o primeiro subproblema. Porque está de verde, não faz parte do algoritmo. Vai ser o A, né, do P até o Q. O segundo subproblema, né, vai ser o A do Q mais 1 até o R. Como é que eu faço para resolver, para ordenar, né, o subvetor do P até o Q? A ideia da divisão e conquista é resolver o problema recursivamente. Então, eu vou fazer uma chamada recursiva, né? Eu vou chamar merge sort. Né? A de P, eu vou ordenar de P até Q. Certo? E no segundo subproblema, eu vou ordenar o segundo subproblema. Como eu faço uma chamada recursiva? Merge sort A de Q mais 1 até R. Então, essas são as chamadas recursivas. É para isso aqui ordenar o subvetor, né, de P até Q. Se isso aqui é para ordenar o vetor de P até R, para ordenar de P até Q, eu chamo o mesmo algoritmo, né, só que com entrada no intervalo que eu quero ordenar, que é de P até Q. E a segunda metade que eu quero ordenar é para ordenar de Q mais 1 até R, que é o meu segundo subproblema. A gente resolve de forma recursiva, uma chamada à própria função com um intervalo menor. Certo? Ok. Agora que eu chamei o vetor recursiva, né, se essa chamada, né, ordena esse subvetor, essa chamada ordena esse subvetor, então esse intervalo é para estar ordenado, esse intervalo é para estar ordenado. Se esse intervalo está ordenado, esse intervalo está ordenado, então o merge deveria juntar os dois vetores ordenados, que foi exatamente o algoritmo que a gente já escreveu, né? Merge, né, A, P, Q e R. Esse é o algoritmo merge sort. Depois que a gente escreveu o algoritmo merge, esse é o algoritmo merge sort. Vixe, pessoal, é um algoritmo recursivo, né? A gente não analisou ainda, né? Mostrou como é que um algoritmo recursivo está correto. Quando a gente quer mostrar que um algoritmo recursivo está correto, na verdade a forma padrão é usar a indução. Então, aqui a ideia é usar a indução. Ela é útil para algoritmos recursivos. Certo? Eu quero mostrar que ele está correto. Então, aqui, para usar a indução, indução no quê? No tamanho do intervalo. Né? Em N, que vai ser igual, né, a R menos P mais 1. É o tamanho do intervalo que eu estou ordenando, que esse é de P até R. Né? O tamanho do intervalo é o número de elementos N, é R menos P mais 1. Certo? Então, para usar a indução, o que a gente faz? A gente mostra a base. Né? Então, aqui a base, a indução, é quando N é menor ou igual a 1. Quando N é menor ou igual a 1, quer dizer que o R, né, ou é igual ao P. Então, quando N é menor ou igual a 1, quer dizer que ou R é igual ao P, ou R é menor do que o P. Nesses dois casos, né, o que é que esse algoritmo faz? Ele não faz nada. Mas quando N é maior ou igual a 1, né, o algoritmo não faz nada e o vetor já está ordenado. Então, o algoritmo não faz
nada, e o vetor, né, está ordenado. Né? Então agora a gente assume que o n é maior ou igual a 2, né, que o n é pelo menos 2, né, e que o merge sort né, de A, digamos, IJ, né, para dois outros índices, ele ordena o vetor, né, quando, quer dizer, o algoritmo funciona quando o I menos J mais 1 foi estritamente menor do que o N, que é o tamanho do meu intervalo, certo? Se eu estiver ordenando um vetor estritamente menor. Ok, então, o que acontece quando eu vou rodar o merge sort nesse caso? Né? Então, nesse caso, o que acontece é o seguinte: se o n for pelo menos 2, então o r menos p mais 1 é pelo menos 2, quer dizer que o r ele é estritamente maior do que o p. Então eu vou entrar nesse teste. Aí eu calculo a posição central, né, é a média desses dois elementos. Aí o que eu faço? Né? Então, nesse caso, a gente tem que o teste do si, o teste, né, do si, o P é menor do que o R, é verdadeiro. E nesse caso, o que o algoritmo faz? Ele calcula que uma posição, né, entre o P e o R, né, basicamente a média entre os dois, né, ele divide mais ou menos na metade, ele tenta, na melhor forma, dividir pela metade. E depois, esse intervalo aqui, de P até Q, ele tem menos elementos, né, do que de P até R. Então eu posso usar a hipótese indutiva. O merge do intervalo menor ordena aquele subvetor. Né? Então a linha que eu tenho, né? Aí eu uso a hipótese indutiva para dizer que merge sort, né, de A de P até Q ordena o intervalo, ordena os elementos, né, A de P até Q. Aí a próxima linha do algoritmo é o merge sort, né, A de Q mais 1 até R. Mas esse intervalo, de novo, é menor do que o intervalo, né, de P até R. Então, a hipótese indutiva diz que ele vai ordenar esse subvetor. Então, ele ordena o subvetor, né, A de Q mais 1 até R. Agora, a gente já viu, né, que o algoritmo merge, se esse vetor estiver ordenado do P até o Q, e esse vetor estiver ordenado do Q mais 1 até o R, então a gente já viu que o merge ordena do P até o R. Então o 5, né, já vimos que com os vetores ou subvetores ordenados em 3 e 4, que são essas linhas aqui, o merge A
PQR ordena, né, o subvetor, né, A de P até R. Então, se ele ordena o subvetor de P até R e essa é a última linha do algoritmo, então a gente ordenou de P até R e mostrou, né, que o algoritmo funciona. Ok? Então, a única parte que falta agora, a gente mostrou que o merge sort está correto. Agora, um pouquinho diferente do que a gente fazia antes, porque é um algoritmo recursivo. E para algoritmos recursivos, normalmente, provar que ele está correto, a gente usa indução. Certo? Então, o objetivo agora, né, é calcular o número de passos que esse algoritmo faz, porque agora ele é um algoritmo recursivo, né? Então, o que eu vou fazer aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dizer que T de N, isso aqui vai ser o número de passos, né, do merge sort, né, em um subvetor, em um vetor, né, de tamanho n. Certo? Para simplificar a nossa análise, né, dado que eu estou dividindo esse vetor ao meio, certo? Eu quero considerar, eu vou assumir, né? Então eu vou assumir que o n é uma potência de 2. Certo? Esse K aí a gente não vai usar não, mas assuma que ele é uma potência de 2. Para quê? Só para quando eu dividir esse vetor ao meio, eu ter exatamente metade dos elementos em cada um dos lados. Certo? Não faz muita diferença se for mais da metade, é só porque simplificar a nossa análise, na verdade. Certo? Para eu não ter que ter um pouquinho mais de contas, não ter que explicar um pouquinho a mais. Certo? Então, quantos passos esse nosso algoritmo faz? Né? Então, se T de n número de passos, eu vou escrever aqui, na parte da análise, quantos passos esse algoritmo faz. Então, o T de n, duas coisas podem acontecer. Né? Ou o tamanho do vetor é constante, né? Quer dizer, se o tamanho do vetor for constante, né, particularmente no máximo 1, né, digamos 1, que é quando o P é igual a R. Então, quando isso acontece, quando n é igual a 1, eu só faço um teste, uma quantidade constante de operações. Então, esse T de n, né, ele é igual a 1, ou ele é θ de 1, né, se o n for igual a 1, porque tem um se para considerar o número de passos que ele vai fazer, e se o n for maior do que 1, quantas operações ele faz? Ele faz essa chamada recursiva. Quantas operações essa chamada recursiva faz? Eu tenho um intervalo de tamanho metade do original, intervalo de tamanho n sobre 2. Né? E T de n é o número de passos do merge sort quando o vetor tem tamanho n. Se aqui eu recebo um vetor de tamanho n sobre 2, eu estou fazendo T de n sobre 2. Então esse aqui vai fazer T de n sobre duas operações. Esse aqui, como é que eu faço para descrever? Eu descrevo com a própria função que eu tinha. É o número de passos do merge sort no vetor de tamanho n. Se aqui eu tenho n sobre 2 elementos, aqui eu tenho n sobre 2, aqui é T de n sobre 2. E aqui é T de n sobre 2. E T de n sobre 2 mais T de n sobre 2 é 2 vezes T de n sobre 2. Então aqui eu tenho 2 vezes T de n sobre 2, mais o custo do merge. A gente já viu que o custo do merge, no intervalo de tamanho n, é θ de n. Então, mais θ de n, né, se o n for maior do que, for estritamente maior do que 1. Certo? Então, a gente tem essa equação de recorrência. Né? O que é a equação de recorrência, para quem
nunca viu isso antes, é uma equação T de N que ela é escrita sobre ela mesma. Certo? A gente tem uma equação de recorrência e esse T de N é o número de passos do nosso algoritmo. O nosso objetivo agora, né, é achar a solução, uma solução de uma forma legível, né, que faça sentido para a gente, dessa equação de recorrência. Certo? Então, eu coloquei aqui para o próximo slide, para a próxima página. Né? Então, nosso objetivo é calcular o T de N. Eu escrevi ele aqui. O T de N é θ de 1 se o N, né, for igual a 1. E ele é duas vezes, né, duas chamadas recursivas de um vetor de tamanho n sobre 2, ou duas vezes T de N sobre 2 mais θ de N, se o N for maior do que 1. Certo? Então, nosso objetivo para calcular o T de N é tentar, né, analisar essa função. Certo? Então, quando vocês estiverem fazendo CANA, né, construção e análise de algoritmos, vocês vão ver um resultado que é chamado teorema mestre. Né, o teorema mestre ele resolve equações de recorrência desse jeito, né, a forma geral que ele vem de problemas de divisão e conquista. Para problemas de divisão e conquista, o teorema mestre resolve, né, o resultado dessa equação de recorrência. E se vocês usarem o teorema mestre, a gente vai ter o seguinte, que o T de N ele é θ de N vezes log de N. Certo? Para esse T de N específico, ele é N vezes log de N. Só que, como vocês não viram o teorema mestre, a gente quer mostrar de alguma outra forma. Certo? Eu quero mostrar que esse valor vale, né, mas sem usar a demonstração do teorema mestre. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. É um pouco complicado eu trabalhar com esse θ e esse θ aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer é que eu vou usar, né, θ de 1 é uma constante, né? E θ de n é algo que é limitado por duas constantes vezes n. Certo? Então, o que eu vou fazer é que eu vou analisar, né, o T de n quando ele tem o seguinte formato. Eu vou escrever T de n como sendo uma constante C, né, quando n for igual a 1, ou 2T de n sobre 2, mais uma constante C vezes n, né, aqui se o n for maior do que 1, e a constante C se o n for igual a 1. Ah, professor, por que você colocou a mesma constante C aqui e aqui? Então, a primeira ideia é a seguinte. Eu quero analisar o que acontece quando eu tenho essa igualdade. Certo? Por quê? Então, quando eu tenho essa igualdade com esse C. Né? Essa função aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Quando eu fizer essa quantidade de passos, eu vou escolher essa constante para ser maior do que essa constante aqui. Então eu quero escolher um C que seja maior do que essa constante. E esse carinha aqui é menor ou igual a constante 2 vezes n. Esse meu C eu vou escolher de forma que ele também seja maior do que essa constante. Então ele é uma constante que é maior do que essas duas. Pode ser, por exemplo, o máximo das duas, maior ou igual. Então é o máximo dessas duas constantes. Certo? Então, como eu peguei uma constante maior do que essas duas constantes, né? Então, se eu analisar essa equação de recorrência aqui com essa constante maior do que essas duas, eu tenho que o T de n vai ser menor ou igual, né, a essa análise aqui. Certo? Agora, eu também posso escolher essa constante C para ser menor ou igual a essa constante que tem bem aqui. E eu posso escolher ele também para ser menor ou igual à constante que multiplica o n aqui, aquele C1 vezes n. Se eu escolher ele sendo menor ou igual a essas duas constantes, por exemplo, a menor das duas, então eu tô estimando essa função por baixo. Aí eu teria que o T de n é maior ou igual a essa segunda análise que eu vou fazer do T de n. Só que a gente vai mostrar que para essas duas análises, quando eu analisar essa função aqui, né, eu vou ter que o custo total do T de n vai ser uma constante vezes n log de n.
Escolhendo uma constante menor do que essas duas e maior do que essas duas, eu vou ter que o t de n vai ser θ de n log n. Certo? Então, o que eu faço no fundo é que eu analiso com uma constante específica aqui. Escolhendo essa constante menor do que essas duas, eu tenho um limite inferior para o t de n. Escolhendo ele maior do que as duas, então se eu fizer menor, eu tenho um limite inferior. Se eu escolher maior do que as duas, aí eu tenho um limite superior. Se esse inferior e superior são só uma constante uma da outra, então o t de n é θ dessa função. Certo? Eu só quero mostrar então que essa versão para essa constante, né, uma constante qualquer c, vai dar θ de n log n. Certo? Então vou analisar essa versão. Se você não entendeu muito bem essa explicação, entenda, substitui isso aqui por uma constante, porque é um fator constante, e a gente vai analisar isso aqui porque se parece com isso aqui de cima. Certo? Mas qualquer coisa, volta aí no vídeo, pensa um pouquinho mais sobre o assunto, que dá para isso aqui, mostra no fundo um limite inferior e superior para o t de n. Certo? Então, para resolver essa equação de recorrência, o que a gente faz é que a gente vai usar uma coisa que a gente chama de árvore de recursão. Está aqui. Árvore é uma coisa que a gente vai estudar um pouquinho depois da disciplina, mas o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, quando eu tenho aqui esse t de n, então, quando eu vou resolver aqui o t de n, né, eu quero olhar para ele da seguinte forma. Olha, no t de n, eu tenho um custo de c vezes n. Então, eu vou anotar esse custo aqui. Eu vou ter o custo c vezes n, e eu quebro ele em dois problemas de tamanho t de n sobre 2. Certo? Então, dizer que eu quebro em dois problemas de tamanho t de n sobre 2, eu vou representar assim. Eu vou ter dois problemas do tipo t de n sobre 2. Aqui vai ser um t de n sobre 2. Aqui vai ser um t de n sobre 2. Certo? Nesse problema t de n sobre 2, o custo que eu tenho aqui, o t de n sobre 2, ele seria duas vezes, se eu substituir aqui por n sobre 2, aqui seria duas vezes t de n sobre 4, mais c de n sobre 2. C vezes n sobre 2. Então aqui, nesse primeiro t de n sobre 2, eu tenho o custo c vezes n sobre 2. E aqui eu tenho c vezes n sobre 2. E cada um deles, ele tem dois subproblemas do tipo t de n sobre 4. Cada um deles, por causa desse termo aqui, eles têm duas parcelas do tipo t de n sobre 4, t de n sobre 4. É só desenvolver, essa função. Eu posso escrever esse termo t de n sobre 2, vai aparecer o quê? 2 vezes t de n sobre 4, mais, cada um deles tem c, vezes n sobre 2. Certo? Então, isso aqui é um dos termos t de n sobre 2. Certo? E eu vou continuar descendo nessa, quebrando em dois problemas, até os problemas terem tamanho 1. E quando eles tiverem tamanho 1, o custo, eu não uso mais essa parte da fórmula, eu uso essa parte C aqui. Certo? Então, vou colocar aqui do lado direito, o custo. Então, o custo daquele termo aparece um C de N e o resto é distribuído nos níveis abaixo. Certo? Então, aqui fica, eu vou colocar aqui tamanho do problema. O tamanho do problema.
né? Então, eu vou ter o problema de tamanho n, né? Depois eu tenho n sobre 2, depois eu tenho um problema de tamanho n sobre 4, depois em algum momento eu tenho o problema de tamanho n sobre 2 elevado a i, né? E depois eu vou ter o problema de tamanho 1. Certo? Vou descer e continuar quebrando ao meio, né? Toda vez eu estou dividindo sobre 2, eventualmente eu dividir i vezes sobre 2, né? E eventualmente eu vou chegar num problema de tamanho 1. Certo? Então aqui eu vou colocar o nível, certo? Particularmente aqui eu tenho, aqui eu vou chamar de nível 0, nível 1, nível 2, particularmente porque é n sobre 2 elevado a 0, n sobre 2 elevado a 1, n sobre 2 elevado a 2, e aqui seria o nível i. Aí vem a pergunta, em qual nível, né, o n sobre 2 elevado a i vai ser igual a 1? Em que nível seria esse? Né? Isso aqui acontece, né, eu vou colocar aqui de verde, né, isso aqui vai ser quando o n sobre 2 elevado a i for igual a 1. Né? Esse tamanho aqui é a fórmula genérica do tamanho, foi igual a 1. E isso acontece, né, quando o n é 2 elevado a i, ou seja, o i é log de n na base 2. Então, bem aqui vai ser o nível, log de n. Certo? Agora eu vou reproduzir o formato dessa árvore aqui. Certo? Eu vou reproduzir essa árvore aqui. Né? No nível 0, eu tenho o custo C vezes N, que quebra em dois problemas do nível 1. Né? Cada um deles, esse aqui tem o custo C vezes N sobre 2, esse aqui tem o custo C vezes N sobre 2. Cada um desses quebra em 2, cada um com C vezes N sobre 4, C vezes N sobre 4, aqui é C vezes N sobre 4, aqui é C vezes N sobre 4. Né? No 10º nível, eu vou ter vários problemas que cada um deles, o custo aqui vai ser C vezes N sobre 2 elevado a I. Né? Eu vou ter vários deles com custo C vezes N sobre 2 elevado a I. Quantos deles eu vou ter? Né? Aqui eu tenho um problema. Aqui eu tenho 2 termos dessa soma. Aqui eu tenho 4 termos dessa soma. E cada um elemento do nível anterior multiplica por 2. Então aqui eu tenho 1 termo, 2 termos, 4 termos. Aqui eu tenho quantos termos? Aqui eu tenho, né, 2 elevado a i termos. Certo? Então, eu quero pegar todos esses custos e somar os custos. Certo? O custo de todos esses elementos. Né? O custo, quer dizer, o termo que eu tenho aqui é um C de N. Aqui eu tenho C de N sobre 2, C de N sobre 2. C de N sobre 4, C de N sobre 4. Eu quero somar todos esses custos até lá embaixo. Né? Particularmente no último nível, né? No nível log de N, eu somo só C. Eu somo só. Por que é C no último nível? Porque quando é constante, é C. Né? Quando n é igual a 1, eu somo só C. Então, no último nível, eu vou somar C, C. Eu vou ter várias cópias do custo C.
o custo total de todos esses termos que eu desenvolvi essa equação de recorrência é a soma de todos esses termos. Certo? Então, a soma de todos esses termos aqui, né, vai dar... e particularmente quantos termos C eu tenho nesse último nível, né? Aqui eu tenho 2 elevado a I termos. E se eu tenho... Se o meu I aqui é log de N, então eu vou ter 2 elevado a log de N, que são N termos. Né? Então aqui particularmente eu vou ter 2 elevado a log de N, que é N. Né? Então, para somar todo mundo, eu vou somar por nível. Então, eu quero pegar qual é a soma desses termos em cada um dos níveis. Certo? Então, aqui eu vou colocar a soma daqueles termos em cada um dos níveis. Aqui eu tenho um termo com custo C vezes N. Então, o custo total desse nível é C vezes N. Aqui eu tenho 2 termos de C vezes N sobre 2. 2 vezes C vezes N sobre 2 dá C vezes N. Aqui eu tenho 4 termos de C vezes N sobre 4. 4 vezes C vezes N sobre 4 dá C vezes N. Né? No nível genérico I, eu tenho 2 elevado a I termos de C vezes N sobre 2 elevado a I. Mas esses 2 elevado a I se cancelam, que é C vezes N. E no último nível, eu tenho N termos de custo C, que é a base. Né? E aqui eu tenho custo C vezes N. Então, se eu somar por nível, cada nível tem o mesmo custo. O custo C vezes N. Então, o custo total, né, de somar todos esses termos aqui, desenvolvendo essa parte da equação de recorrência, é C vezes N vezes o número de níveis. Quantos níveis eu tenho? Log de N mais 1, né? Eu tenho log de N mais 1 nisso, só porque eu estou começando a contar do zero. Então, C vezes N vezes log de N, essa constante em notação θ fica θ de N log N. Né? Então, eu obtenho aqui nessa parte preta, esse carinha aqui, ele tem custo total, eu fico com T de N. Isso aqui seria igual a C vezes N vezes log de N mais 1, que é θ de N log N. Então, eu já argumentei, né, que ajustando essa constante sendo maior do que essas duas, eu tenho o limite superior de θ de N log N. Se eu colocar essa constante menor do que essas duas, eu tenho esse limite inferior de θ de N log N. Então, o T de N ele é θ de N log N. Certo? Comparação isso com o algoritmo de insertion sort, né, de ordenação por inserção, que era N ao quadrado. Né? E lembrando que de N